Flexibilização das relações de trabalho. O papel do sindicato na negociação coletiva. André Cremonesi. 1. Conceito e considerações gerais acerca do fenômeno da flexibilização. A Lei nº 13.467/17, denominada Reforma Trabalhista, contempla um forte modelo de flexibilização das relações de trabalho. O saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento conceituou flexibilização como o afastamento da rigidez de algumas leis para permitir, diante de situações que a exijam, maior dispositividade das partes para alterar ou reduzir as condições de trabalho. A flexibilização das relações de trabalho começou a ganhar contornos mais evidentes com a aprovação de algumas leis, a saber: a criação do FGTS como opção à estabilidade decenal. B. Trabalho temporário. C. Redução salarial como regra e da redutibilidade como exceção, desde que feita por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. D. Participação dos lucros desvinculada do salário. I. Trabalho voluntário. F. Trabalho a tempo parcial. G. Banco de horas. H. Suspensão do contrato de trabalho por período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho e aquiescência formal do empregado. I. Contratação de pequeno prazo de natureza temporária na área rural. J. Possibilidade de redução de salário e de jornada até o limite de 30%, layoff. Sobreleva registrar que algumas das regras de flexibilização acima se encontram respaldadas exclusivamente na lei, sem a necessidade de participação dos sindicatos de categorias profissionais. Outras delas, além de previstas em lei, devem receber a chancela desses sindicatos. Assim, o fenômeno da flexibilização não é novidade entre nós, iniciando-se, a nosso ver e com o devido respeito a opiniões em contrário, com o advento da criação do FGTS como alternativa à estabilidade decenal. 2. Os princípios protetivos que regem o direito do trabalho e o modelo ideal de relações trabalhistas. A flexibilização terminou por mitigar alguns dos princípios que regem o direito do trabalho. Dada a hipossuficiência do empregado frente ao poderio econômico do empregador, o modelo ideal de relações de trabalho, mais precisamente das relações de emprego, seria conforme abaixo e nessa ordem: o grifo é nosso. A. Todos os direitos trabalhistas conquistados deveriam prevalecer em homenagem ao princípio da vedação do retrocesso social, artigo 7º caput, da Carta Republicana de 1988, e do princípio da proteção, que tem como subprincípio que, uma vez alcançada uma condição mais favorável, esta não poderia ser suprimida. B. Eventuais direitos trabalhistas, se pudessem ser suprimidos por permissivo legal, tal somente poderia ocorrer por meio de negociação coletiva, ou seja, por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho. C. Jamais quaisquer direitos trabalhistas poderiam ser suprimidos por acordo individual entre empregado e empregador. 3. As contradições da Lei nº 13467/2017, Reforma Trabalhista. Qual foi o chamariz da Reforma Trabalhista no período de discussão do seu texto no Congresso Nacional? Resposta: a prevalência do negociado,
com o Sindicato de Empregados, sobre o legislado. Vamos dividir este estudo em 4 situações concretas distintas com o objetivo de atingir a necessária reflexão acerca do título deste artigo e que envolvem a reforma trabalhista. A primeira situação, os pactos contratuais, contratos individuais de trabalho, nos quais se permite entabular condições e direitos diretamente entre empregado e empregador, em contraposição à prevalência do negociado sobre o legislado. B. Segunda situação, a dispensa da participação do sindicato da categoria profissional que agiria, por certo, para tutelar o direito do empregado, desmonte da atividade sindical. C. Terceira situação, a dispensa do crivo do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seu sucessor, se extinto, para fins de verificação da observância do ordenamento jurídico, desmonte da atividade administrativa de fiscalização. D. Quarta situação, as negociações coletivas de trabalho, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, nas quais se permite entabular condições e direitos entre entes sindicais e que devem prevalecer sobre a lei, no caso, sobre a CLT. A partir do próximo tópico vamos detalhar uma a uma essas situações concretas. 4. Primeira situação concreta, os pactos contratuais, contratos individuais de trabalho, nos quais se permite entabular condições e direitos diretamente entre empregado e empregador, em contraposição à prevalência do negociado sobre o legislado. Com a devida vênia e respeito, mostra-se contraditório o posicionamento do legislador ordinário que traz como chamariz da reforma trabalhista a prevalência do negociado, com os entes sindicais, lógico, sobre o legislado e, ao mesmo tempo permite, por meio de acordo individual escrito o seguinte. A. Labor na escala 12x36. B. Banco de horas de módulo semestral. Nada obstante o contido no item acima, ainda outros direitos trabalhistas podem ser objeto de entendimento entre patrões e empregados como, por exemplo, a concordância do empregado com o fracionamento das férias em 3 períodos. B. Aceitação de cláusula de arbitragem por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância no caso de empregado que perceba salário superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. C. Mútuo acordo entre as partes por meio de aditivo contratual para alterar o regime presencial e de teletrabalho. D. Perdão tácito ou expresso por parte do empregado e que deve ser considerado na fixação da indenização por danos morais. E. Contratação de autônomo, desde que cumpridas as formalidades legais, com ou sem exclusividade afastando a aplicação do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. F. Contratação de empregado intermitente. Apenas a título de comentário, como intermitente é consolidação das leis do trabalho, vamos aguardar como serão, na prática, as figuras do intermitente aprendiz e do intermitente portador de deficiência. G. Previsão contratual por escrito do empregado teletrabalhador quanto à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas por este. H. Acordo celebrado entre empregado e empregador para extinção do contrato de trabalho, distrato. 5. Segunda situação concreta, a dispensa da participação do sindicato da categoria profissional que agiria, por certo,
para tutelar o direito do empregado, desmonte da atividade sindical. Com o advento da reforma trabalhista, os sindicatos de categorias profissionais ficaram excluídos da participação nas negociações coletivas nos seguintes casos, eis que desnecessária ao ver do legislador, a saber: a. Laborem sobre a jornada no caso de necessidade imperiosa. B. Organização de quadro de carreira por meio de norma interna de plano de cargos e salários, podendo estabelecer um critério único de promoção, antiguidade ou merecimento. C. Dispensa individual, plurima ou coletiva de empregados. D. Homologação de rescisão contratual sem assistência do sindicato, mesmo que o empregado conte com mais de 1 ano de contrato de trabalho. 6. Terceira situação concreta, a dispensa do crivo do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seu sucessor, se extinto, para fins de verificação da observância do ordenamento jurídico, desmonte da atividade administrativa de fiscalização. Com a Lei nº 13467/2017, a reforma trabalhista torna-se desnecessária para a licença prévia quando do labor na escala 12x36. B. A homologação de quadro de carreira. 7. Quarta situação concreta, as negociações coletivas de trabalho, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, nas quais se permite entabular condições e direitos entre entes sindicais e que devem prevalecer sobre a lei, no caso, sobre a consolidação das leis do trabalho. Outra contradição da Lei nº 13467/2017, a reforma trabalhista, é permitir que prevaleça o negociado sobre o legislado em várias situações e, ao mesmo, esvaziar as funções do sindicato da categoria profissional, como já dito aqui anteriormente, e bem assim de torná-lo menos pujante mediante a facultatividade da contribuição sindical. No tocante à facultatividade da contribuição sindical, a matéria encontra-se superada por decisão do Supremo Tribunal Federal que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por 7 votos a 4, entendeu como constitucional a alteração legislativa que tornou a contribuição sindical facultativa, ou seja, somente podendo ser descontada do empregado mediante autorização individual expressa deste. Por outro lado, haverá necessidade da chancela do sindicato da categoria profissional acerca dos seguintes temas previstos no artigo 611A da Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 611A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre e pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Segunda, banco de horas anual. Terceira, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Quarta, adesão ao Programa Seguro Emprego, PSE, de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015. V. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Sexta, regulamento empresarial. Sétima, representante dos trabalhadores no local de trabalho. Oitava, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. V. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Sexta,
Regulamento empresarial. 7ª, representante dos trabalhadores no local de trabalho. 8ª, teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente. 9ª, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. X, modalidade de registro de jornada de trabalho. 11, troca do dia de feriado. 12, enquadramento do grau de insalubridade. 13, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14, prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. 15, participação nos lucros ou resultados da empresa. Primeiro, no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no 3º do art. 8º desta consolidação. Segundo, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Terceiro, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Quarto, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Quinto, os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Merece registro o fato de que o parágrafo 3º do artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho fazendo menção ao artigo 104 Código Civil que trata da validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Numa leitura atenta ao contido na Lei nº 13.467/17, a reforma trabalhista, é possível notar dispositivos que também fazem menção à negociação coletiva, a saber: a. Jornada na escala 12x36. b. Quadro de carreira com plano de cargos e salários. c. Plano de demissão voluntária com quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição estipulada entre as partes. d. Faculdade de quitação anual de obrigações trabalhistas na vigência ou não do contrato de trabalho. 8. O papel do sindicato na negociação coletiva. Tudo o que mencionamos acima se presta a tirar algumas conclusões de como deverá ser o modelo ideal do sindicato na negociação coletiva de agora em diante. A facultatividade da contribuição sindical, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, está trazendo como consequência inevitável a penúria dos sindicatos de empregados. O papel do sindicato na negociação coletiva, a meu ver, muda de forma significativa e implicará na necessidade de que alguns eventos aconteçam, a saber: a. Maior perspicácia e cuidado dos sindicatos de empregados no momento da negociação e consequente assinatura de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho no tocante às cláusulas contidas nesses instrumentos coletivos, sobretudo após o contido no artigo 8º, parágrafo 3º, da CLT,
com a redação dada pela Lei nº 13467/2017, Reforma Trabalhista, que trata da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Muito estranho que o juiz não possa adentrar no mérito de uma cláusula convencional. O grifo é nosso. B. Unificação de sindicatos de categorias profissionais visando manter apenas uma estrutura administrativa e social. C. A regimentação, mediante convencimento, de novos filiados ao sindicato resgatando a ideia de coalização dos trabalhadores que remonta ao período pós-revolução industrial. D. Forte atuação dos sindicatos de empregados frente aos sindicatos patronais com a defesa intransigente dos direitos trabalhistas, sem prejuízo da prestação de outros serviços. E. Robusta campanha publicitária na divulgação de efetiva atuação sindical visando a obtenção de autorização individual expressa dos empregados para desconto da contribuição sindical. F. No caso de empregados filiados do sindicato, os quais deverão arcar com as contribuições assistenciais e confederativas, além da mensalidade sindical, implementar política de devolução da contribuição sindical, na medida do possível. Essa experiência está sendo adotada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mediante a compensação, dispensa de pagamento, de 2 meses da mensalidade sindical. G. Lutar, à exaustão, se possível for, pela negociação coletiva, sobretudo por conta do fim da ultratividade da norma coletiva, como previsto no artigo 614, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 13467/2017, a denominada Reforma Trabalhista. O grifo é nosso. H. Resistir ao máximo, se possível for, à celebração de acordo coletivo de trabalho, que se sobreporá à Convenção Coletiva de Trabalho, e que pode trazer efetivo prejuízo aos empregados, na forma do artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, a denominada Reforma Trabalhista. O grifo é nosso. Em conclusão, pensamos que se adotadas as medidas acima suponho que o novo modelo sindical afastará por completo os pelegos permanecendo apenas os sindicalistas efetivamente atuantes.